Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Episódio de número. A gente já perdeu essas contas faz tempo, vocês sabem disso. Tá uma surpresa guardada pro episódio de número 50 que tá chegando já já. A gente já passou dos 30. Vai fazer essa contagem direitinho. No episódio 50 você vai ver aqui eu e o Máscara. Ele vai se revelar toda a sua beleza pra vocês. Não é se Lá revelar ele. sair do armário. É se revelar como, como rosto, pra vocês terem mais familiaridade com ele. Inclusive, a gente vai colocar uma câmera só pra ele também, né, Máscara? Você tem que ser uma personalidade dentro desse programa. Eu sou lindo, né, velho? Não, isso é É porque ninguém incontestável. me As viu pessoas. ainda. Só o Superman mesmo me vendo aqui, ele já Não, o endoidou. Superman ficou encantado. É, a gente tem que fazer com que o povo, né, aprecie essa beleza. É, hoje, dia que dia é hoje? Máscara, dia 15, 16 de Dia junho, 16. não é isso? Até o dia 29 de maio, se não me engano, se eu tiver errado, ele vai me corrigir. O que a gente trabalhou foi para pagar de imposto pro governo. Você depois do dia 29 de maio É começa a ter muito imposto. um dinheirinho para você, veja só. De janeiro, do dia 1 de janeiro a 29 de maio, tudo que você ganhou em dinheiro foi para pagar imposto. Eu tinha que conversar com esse cara aqui e tava devendo já essa conversa com ele aqui, meu amigo Adriano. Meu irmão, se apresenta aí pro pessoal. Boa noite, pessoal. É uma satisfação aqui estar conversando com vocês do Tutti Frutti Havaiano. Meu nome é Adriano James, sou contador, tributarista, especializado em restaurantes, bares, lanchonetes, tudo que é comida, né? Que tem uma particularidade, né? E você falou uma coisa certa, né? Infelizmente a gente vive num país de impostos aí. Eu acho que é um dos únicos país que tem a maior carga tributária que não é revertida. É esse que é o problema. Você pagar e Não, não ter o retorno do que você tá pagando. nada, praticamente nada, porque a gente se tornou escravo, né, do imposto, né? Eu sou investidor também, né? Trabalho com Vai investimentos. ter agora, né? Imposto em ou não investimento, né, velho? LC e LCA. A gente tem que pagar a dívida das pessoas que estão lá em cima só luxando com o nosso dinheiro. Ah, mas que absurdo. É um absurdo. E onde a gente vive, onde era para ter, né, a opção disso. Então, eu quero trabalhar para mim e usufruir da segurança, da educação, principalmente a saúde, que é um absurdo. É que a gente, ou você paga um plano de saúde, ou você conhece alguém que trabalha no SUS, ou você morre. Das três. É. Com tanto imposto, com tanta coisa. Irmão, quando a gente bota em números assim, 5 meses do ano, você trabalhou para pagar a administração pública, né? E você não escolheu por isso, porque quando você paga isso, você tem que pagar um seguro pro seu automóvel, que deveria estar incluso na segurança pública. Você tem que pagar um plano de saúde, que deveria estar incluso no pagamento da. Da Se saúde. fosse tão bom, você não ia pagar plano de saúde. Ninguém ia querer plano de saúde, ninguém ia querer seguro, se tudo que tu paga fosse revertido, né? Principalmente no nosso transporte público. Poxa, Quantas vezes você já estourou um pneu num buraco que você paga um paga. absurdo e você reverte nada. Deveria. Meu Deus. Nesse cenário todo você tem uma pessoa que fica ali meio que de intermédio, né? Eu não sei qual seria a definição do contador. O intermédio entre a Receita Federal e o. Se eu for dizer realmente, é, é complicado, né? Porque quando a gente se forma, a gente faz um juramento, né? E um juramento que a gente tem que informar, é o estudo, a contabilidade é o estudo financeiro, das empresas, das organizações, todo o processo. Mas a contabilidade em si, antigamente, era só aquele livro, né, que era obrigado a fazer as informações, registrar tudo. Hoje, a contabilidade evoluiu para uma assessoria, né?
Hoje, o interessante é para os empresários, eu gosto de dizer para os empresários, que é, antes de mais nada, que ele tem que estar ciente do que ele está pagando, né? Claro que você paga, obrigado, né? Você vai saber o que você está pagando, mas vai ter que pagar de todo jeito O mesmo. nome é imposto, é uma imposição. É uma imposição do Estado, o Estado majoritário. A gente sempre fala quando vai abrir uma empresa, o empresário diz, eu não quero abrir uma empresa. Vai abrir com quem? Não, só eu. Não, você tem um sócio. Um sócio que não vai trabalhar para você. Caraca. Caraca, irmão. Infelizmente. O sócio que não vai trabalhar, ele só vai lhe fiscalizar e cobrar o dele nos dias do mês, o que é imposto federal, o que é imposto estadual, o que é imposto municipal. E fora o trabalhista. E ele é muito bom em fazer isso. É verdade que existe um computador que faz o pente fino da Receita Federal. Eu já escutei que era um computador, uma máquina que só tem no Brasil e em outro lugar, que é para decifrar código, e aqui no Brasil para cobrar imposto, para ver quem cai na malha fina. É muito investimento É um para investimento tirar da que poderia gente. ser numa educação. Um servidor com banco de dados para aprender seria maravilhoso. Agora, para pegar o trabalhador, Caraca, bicho. assim, existe sim. Por quê? No início desse ano teve a obrigação, né, que o governo atual botou a obrigação de algumas instituições mandar as informações para ele para saber as movimentações. Um limite de 5 mil para CPF, Ah, 15 era mil aquela para empresa. coisa do Pix lá. Por quê? Porque até hoje muita gente não declara algumas informações que não está lá. Então o Estado ele quer obrigar você a informar. Até os nossos pets aí, qualquer dia desse Mas rapaz, aí. tu tava falando, fala aí, explica como é isso aí. Explica aí pra quem tem pet. O comércio dos pets, do ramo pet, o nosso amigo fiel que a gente cria, está crescendo muito no Brasil e o governo está de olho nessa fatia do bolo, né? Que daqui a pouco, ó, plano de saúde para pet vai ter que ser declarado. Claro que o plano de saúde você é revertido no daquele imposto que você paga. Mas ninguém vai saber se o pet vai ser revertido, né? Uhum. Eles vão ter. Eu escutei alguma coisa que eles teriam como um CPF, né? Um cadastro. Um cadastro. Tem gente que diz que o número de animais desprezados, né? Por conta disso vai ser alto, porque muita gente não vai e vão lançar na rua. Mas se não tem nenhum. Vai lançar. Eu acho que. Existe ser humano pra tudo. Que tem gente que compra e não se liga que é 10 anos, 15 anos com um animal, né? Tem gente que faz no fogo ali do momento. Existe. Pronto, eu tenho um pet, né? Foi R$ 1.200. Eu não vou jogar. Ninguém vai jogar. E também tem Tem um afeto. Tem um afeto. Mas vai ser praticamente obrigado a registrar aqueles animais que você cria, que você vai no pet da tosa, que você dá remédio. Que você vai ser. Vai impor. Vai chegar nesse momento, se a gente não tomar conta, não se cuidar, né? A gente vai chegar a um momento que vai viver para os outros. O Adriano, não só os 5 meses do ano, mas vai talvez aí trabalhar pra sobreviver e bancar o Estado. Quem sabe aumenta mais um ano, mais um Mais um mês. mês. Não, já. Como é que tu começou, bicho? Como é que o cara dorme e acorda assim e faz, pô, vou fazer contabilidade? Porque assim, ao meu ver é número, eu só penso em contabilidade. Número, tem que gostar de matemática, de número e cálculo e... Mas só que eu sei que tem muitas outras coisas, né? São regras, técnicas, leis que tem que memorizar. É muito... Não é? Tu sempre quis ou tu navegasse por outros áreas? Como é que tu começou na contabilidade? Eu naveguei por outros ares e já tendo um pouco de conhecimento e focando, né? Não sou pernambucano, sou paraibano. Você é paraibano, né? Tô aqui, Pernambuco me abraçou. Eu digo que Pernambuco é a cidade do meu coração. Mas Paraíba eu gostaria de voltar porque é mais calmo, é mais tranquilo que o trânsito daqui. Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade na Paraíba, né? E sempre trabalhei na área de alimentos, né?
Passei 12 anos, antes de vir para cá, 12 anos trabalhando com uma distribuidora de um amigo, onde eu tinha esse contato da precificação do alimento, dos itens que ele vendia. E ele sempre focava, o Laércio Alexandrino e Marcos Alexandrino, são até pernambucanos os dois, pernambucanos de Caruaru, homens do bigode grande. E eles sempre falava, sempre o preço do custo, quanto eu podia dar desconto quando eu vendia. E eu tinha isso na cabeça. Poxa, se eu tenho mais de, se a empresa me concede desconto de 10%, tem um imposto que ele paga, tem um aluguel, tem um funcionário, tem todo esse processo, quanto é o lucro que fica para ele? E foi 12 anos assim, bem singelo, aquela dúvida bem tranquila. E para início, eu não conhecia minha mãe, fiquei sabendo que minha mãe morava aqui em Jaboatão dos Guararapes, vim conhecer ela. Caramba, foi assim que tu veio pra aqui. Tu nunca tinha vindo aqui? Tinha Só passeio. só passeio, né? Aí me encontrei com ela, vim morar com ela. 15 anos atrás. 15 anos. Faz 15 anos que tu tá 15 aqui. anos que eu tô aqui. Vim morar com ela, consegui o meu primeiro emprego aqui em Recife, que eu comecei a ganhar 3 vezes mais do que a Paraíba. Porque passei 12 anos numa empresa, que aqui eu ganhei 3 vezes mais. Aí eu me apaixonei. Não tem como. Não tem como. Sempre na área comercial, né? E passei 3 meses nessa primeira empresa e fui contratado com uma empresa de sistemas, né, de varejo em geral, onde eu fui para atender a contabilidade. Atender a Os contabilidade. contadores, Como é isso? Pronto. O dono da empresa, ele teve um projeto, um maravilhoso projeto de... Ele vendia o sistema para um cliente, um pet shop, um restaurante, e ele tinha um consultor que atendia a contabilidade para ajudar no processo do cliente. E onde eu entrava. Eu comecei a conhecer a fundo o trabalho da contabilidade. Foi praticamente 12 anos sentindo a dor do empresário com alguns contadores. Contadores empresários também, que não se atentava com a empresa, contador que não estava nem aí para carteira de cliente muito grande, cobrava barato, o trabalho dele acabava não fazendo o serviço correto, e um status, e eu como gosto de pessoas, eu comecei a pegar os pontos, peraí, onde é que eu tô? Peraí. Aí fui criando esse vínculo maior junto com a contabilidade. Saí dessa empresa, fui encurtando esse trabalho, fui para uma empresa especialista na parte de alimentação, que atendia os maiores restaurantes aqui de Pernambuco e praticamente do Brasil, onde eu conheci a fundo todo o processo de cadastro de um produto na parte contábil, fiscal. Planos de conta no sistema a gente fazia, cadastro para saber se o seu produto é isento, é tributado, é substituto. Porque todo produto, em cada estado, tem sua regra. Caramba, cada estado tem uma regra para um produto. Para um produto, exemplo, farinha de trigo. Tem estado que é substituto, tem estado que não. Substituto seria o quê? Substituição do imposto. A fábrica paga e ninguém paga mais. Aí imagine, você tem uma fábrica, aí tem 2 intermediários e o restaurante. Aí a cadeia de imposto que é pago errado. Quanto é que o governo está recebendo de imposto a mais? Não precisaria e não seria Declarar. ilegal. Não, eu faço essa recuperação também. O que já foi pago, Que foi pago durante 5 anos consegue ter o pelo retroativo. direito, né? O direito legal de você exigir aquilo que você pagou indevido. Tem direito de 5 anos. Então você pode
solicitar de volta e corrigido aquele valor que você pagou ilegal. Por isso que a gente sempre fala, né? Existem 3 profissões que pode dar o prejuízo no empresário. O cara que sustenta, que gera emprego, existe. Não por falta de atenção, é só falta de estudo, alguns detalhezinhos que o outro profissional lá tem que se atentar. Né? O tato de ver a necessidade da outra pessoa. Poxa, o cara já paga imposto pra caramba, por que eu não posso estudar um pouco mais para diminuir esse imposto dele? Adriano, mas isso aí, assim, ao meu ponto de vista, né? São raras exceções. Em relação aqui. A quem é da área de contabilidade. É. O que a gente escuta na maioria das vezes é a negativa, a parte negativa. A gente teve eu não vou dizer o nome, mas ele falou em off, ele falou aqui a história dele e depois ele falou em off, não foi, Máscara? Que um contador passou a rasteira nele, inclusive ele ajudou esse contador, comprou uma moto para facilitar a vida do cara, que o cara tava começando no negócio e tal, e o cara não pagava as dívidas, tinha que pagar, não entendo, mas vinha os boletos, ele não foi problema, sem dizer nome. O DAI da vida que tem que pagar e ele não pagava, ele Com pagava meu a conta dinheiro, dele. E assim, eu tô dizendo esse que foi agora recente e o Máscara ouviu, mas eu já gastei muito, bicha. É tanto que tem gente que tem raiva do contador. Não tem um... É uma profissão que não é muito benquista. Por conta de alguns, né, assim, né? Infelizmente. Eu acho assim, quando você tem um problema no coração, você não vai procurar um oftalmo. Então, eu acho que o empresário, eu vejo assim, né? Eu não sou o profissional que vou bater de porta a porta, porque eu acho que contabilidade é confiança, certo? Aí eu conquistei um cliente recentemente que ele foi 3 anos de conversa. E ele disse: Adriano, meu contador, eu conheço, é do tempo do meu pai. É muito bom, ele me atende direitinho. Esse bicho, cara, tu tá perdendo dinheiro. Tu tá pagando imposto aqui que tu não deveria. Se ele fosse bom, você não pagaria errado. Então, você não vai deixar de gostar do cara. Você só que o vai. problema, né, Adriano, que na verdade o contador realmente ele não quer saber se o cara tá dando entrada na nota corretamente, se o funcionário dele tá fazendo corretamente a regra de negócio da empresa, né? Não, não. A maioria dos contadores ele não quer essa responsabilidade para você. O que é que ele faz? Ó, bota o sistema. Aí, beleza. Botei o sistema. Aí o cara do sistema vai lá. Ei, qual é o código tributário de um refrigerante? E ele disse: o sistema sabe. Não sabe. Não sabe. Você é do Simples Nacional. Tem um código específico para o refrigerante do Simples Nacional para isentar o PIS e COFINS e ICMS. E se for limitada? Ele é o mesmo É o código, mesmo. mas Muda é um o- CSN diferente. É muito complicado, velho. Entendeu? Ele deixa de ser tributado Simples Nacional, passa a ser tributado normalmente. Caramba. E vai. É um amor. Tem que ter, né? Beleza, aí tu começa a conhecer, né? Trabalhando nessa área, sendo um intermediário, né? No caso, Sim, sim. nesses 12 anos que tu passou a entender por conta disso, e foi aí que tu despertou o interesse maior. Foi. Quando até um rapaz que eu conheci para trabalhar nessa empresa, aí ele falou pro dono da empresa: Ó, Adriano saiu da empresa de sistema, tá desempregado. Aí ele me ligou na hora. E fiquei sabendo que você tá desempregado. Disse: quem é? Aí ele falou o nome do empresário dos sistemas. Gostaria de conversar com você. Aí eu fui conversar com ele. Ele me contratou, passei 4 anos na empresa dele, 5 exatamente, onde comecei a conhecer toda a parte, toda a dor do pessoal do suporte, da implantação do sistema, e do empresário. Ali eu conheci a fundo as dores mesmo. Que eu lá, vamos fazer implantação. Aí eu via
Poxa, como é que tá cadastrado o produto? Tá tributado, tá errado. Liga para o contador. Esse bicho não é obrigação minha, não. Não gera trabalho para mim, não. Esse bicho é só tu olhar na internet aí, bota o código fiscal do estado e tu vê e passa aqui. O pessoal tudo satisfeito. Teu cliente vai estar satisfeito. O sistema vai estar satisfeito. Todo mundo sai indicando todo mundo. Adriano, não tenho tempo para isso, não. Tenho cheio de cliente. Diminui a carteira de cliente e começa a atender melhor teu cliente. E sobe o seu ticket médio, né? Sobe seu ticket. Aí, onde entra o valor do contador, começa a se valorizar. Né? Aí não tem. Caramba, velho. Aí, Nisso tu foi aprendendo foi e despertando. nisso, aí eu entrei na faculdade, terminei, pós-graduação. Eu em entendi tributário. agora a tua especialização em área de alimento. A tua vida toda antes da contabilidade já foi no ramo de alimento, né? Eu conheço todo o processo do restaurante. Eu sou assessor, né? Eu trabalho com assessoria, tanto do sistema, ficha técnica do produto, cadastro do produto. Eu não deixo o empresário só na mão se ele for meu cliente. Mas tu, por exemplo, presta uma assessoria mesmo, o cara tendo o contador dele, e tu fala, Adriano, eu quero fazer uma. Não. Eu já comecei, logo no início eu arrumei muita briga. É porque tá arrumando serviço. Não, Nem porque eu isso. dizia porque o cara tava errado. Aí o Adriano, a gente se conhece há tanto tempo, não puxa esse negócio não, que dá errado, bicho. Eu vou puxar a sardinha pro cara que tá me pagando. É fogo, né, E velho? eu cortei, né? Hoje eu não faço. Eu posso dar uns toques, ó, tem que ser feito assim. Aí você procura com ele, eu não me meto. Antigamente eu ia pra reunião, eu, o empresário e o outro contador. Era pau. É um estresse Oxe, que não. é estresse e o cara. Por quê? Você é empresário, você não entende. Então é muito fácil para mim, contador, dizer, ó, é assim, assim, assado. Você não entende, você não tem tempo para, peraí, me explica direitinho. Você não tem tempo. Você tem que estar ali gerando receita, renda, sustentar sua família. Mas quantas famílias que você está empregando? Eu e uma pessoa que Que pode deveria ter, estar que ali pra isso, deveria né? Ser um apoio ali no. para melhoria financeira do empresário da empresa. O contador ele está ali para gerar o balanço DRE, para dizer, ó, tua empresa está saudável, tua empresa está ruim, tu está comprando demais e vendendo de menos, tu está gerando muito estoque. O contador consegue fazer essa análise, né? É, fazer porque hoje é tudo online, é tudo interligado. É análise de gráfico, ou vocês têm eu, também a eu, parte eu, de só- análise? eu gosto de gerar análise de gráficos. Fica mais fácil até de demonstrar lá Fica pro mais empresa. fácil mostrar para o cliente a saúde financeira da empresa, o do filho dele. Eu digo que a empresa é o filho do cara, né? É. Meu irmão, é muito, muito profundo essa área. Você não. Porque, como tu falou, que no começo era um livro, né? Contabilidade era um livro onde botava entrada, saída, livro de Débito caixa. e crédito, é débito e crédito, né? Aí tem as classificações, fornecedor, cliente, caixa, aí imobilizado, ativo imobilizado. Isso antigamente, geralmente, o próprio dono do negócio fazia, ou tinha alguém que já fazia já? Geralmente eu lembro disso de muito empresário que já tinha o seu. É o empresário que ele é mais aberto, mais atento para essas necessidades. Sim. Mas Mas geralmente, não, eu tô falando antigamente, mas geralmente o cara não tá nem aí pra essas coisas, né, velho? A maioria ainda é. É aí que entra uma questão que em qual momento é bom o cara sair desse patamar de empreendedor, sei lá, avulso, pra ir pra um MEI? Se é melhor ir pra um MEI ou pra um limitada, né? é o Quais são ME, as. né? O ME. Microempresa. Você sai do ou MEI ou. Como é? Me explica aí. De forma que todo mundo que tá em casa assistindo entenda. Pô, comecei a vender picolé, meu picolé aumentou, tô vendendo numa freezer, eu aluguei um ponto. Abri o quê e qual é o melhor momento? Tô fabricando picolé agora e revendendo. Eu indicaria ele se formalizar de início. Já de início. De início, por quê? Tempo de CNPJ é muito bom para os bancos, para as instituições Como financeiras. análise de. Então, se você tem, poxa, eu comecei, eu tô há 10 anos, vou abrir um CNPJ agora. Teu produto está há 10 anos, tua empresa está funcionando há 10 anos, mas na realidade tua empresa começou agora.
Como é que tu vai provar que tua empresa tem 10 anos? Não prova. Entendeu? Então você faz uma análise. Dependendo da análise, você não aconselho abrir um MEI. Porque é limite de faturamento, é um limite de compra e de venda. E o MEI mistura CPF. CPF e CNPJ é um só. Quando você chega num certo patamar, você tem que ser, dependendo do tipo de negócio do seu negócio, ou simples nacional, ou presumido, ou real. Que faturamentos aí simples até 4 milhões e 300 mil ano, né, de 12 em 12. MEI. Mês 6.300 por mês, 81 mil por ano. E isso juntado CPF com CNPJ. Tem que ter cuidado nisso, né? Se você for MEI e fizer um churrasquinho, pegar a arrecadação daquele churrasco, você sai do MEI. Ah, rapaz, misturado assim, nesse sentido aí. Você tá gastando os dois, sua vida nos dois, tá misturada ali, né? Mistura porque é um só. Microempreendedor individual. É um só. Mas é importante que você se atente a desde o início do seu projeto ali. Isso. Você consiga. Você comece a aprender do início, do pouco que você está ganhando. Pra poder ir ganhando pra ir aumentando e ir ganhando conhecimento de como, pra não começar já, entendimento global, né? O que é da empresa, o que é do CPF, é do CPF. Você começar a saber o quanto é o seu lucro, suas despesa com a empresa, com CNPJ, fornecedores, funcionários se você tiver, quanto é que tua receita, começar a entender teu cliente, para captar mais cliente. É isso, você parte do MEI. Se você tem um negócio, eu indicaria que todo ser humano fosse MEI. Independente de... Independente. Eu sou a favor do livre trabalho. A livre iniciativa, né? Livre iniciativa, correto. Que esse negócio, vou trabalhar, eu quero saber qual é o meu benefício. Existe essa cultura, né? A cultura. Você prefere ganhar 1.500 ou 2.000 reais? A galera vai querer os 2.000 pela estabilidade. Mas é 1.500 com benefício e 2.000 sem benefício. Eu prefiro os 2.000, porque eu sei trabalhar com dinheiro. A maioria das pessoas ficam acomodadas no valor, que é o caso de quem quer ser CLT, né? Não prefere um emprego fixo. Eu não critico, não. É uma escolha pessoal, o cara tem aquele conforto, mas não vai sair daquilo, né? Não. Na maioria dos empregos ele vai ficar naquilo ali e vai aumentar uma besteirinha. O que a maioria não aguenta é ser empreendedor e passar um mês dando murro em ponta de faca, 2 meses, teu negócio não anda pra canto nenhum. É uma coisa bem interessante, que quando eu abri o meu CNPJ, eu deixei um salário de quase 9 mil para ter 2 clientes. Para ter quase 2 mil. Claro que eu fiz um pé de meia, organizei, peraí. Eu sou conhecido em Recife, se você chegar, você conhece Adriano do Sistema. Como vai dizer? Adriano Contador. Então eu disse, eita, eu posso passar 6 meses aqui com esses 2 clientes. Aí eu vou ficar apertado depois, né? Que dá para fazer. Não, então tenho esses 6 meses eu tenho que captar o cliente que eu tenho que chegar numa renda aí de 4 mil. Foi rápido. No segundo mês eu já estava com a renda, está bom. Tem uma teoria que parece, posso estar errado, mas é uma teoria, a teoria que explica os juros, que é mais ou menos isso, você segurar um prazer imediato. Eu e tu aqui hoje, eu tô com 100 reais e tu com 100. E a gente vai agora, tu vai jantar uma pizza antes de ir pra casa. E tu vai ter um prazer momentâneo de comer a pizza. Eu vou sacrificar esse prazer pra pegar esses meus 100 e emprestar a máscara e não comer essa pizza hoje, mas a máscara vai me pagar amanhã 105. 105. Eu ganhei 5. Eu sacrifiquei o prazer de comer a pizza contigo hoje, mas amanhã eu tenho os 5 a mais. Eu fazendo isso há um tempo, eu posso comer uma pizza de graça daqui a um tempo. Sim. Não de graça, mas como fruto do investimento e desses sacrifícios. É mais ou menos por aí que ela explica essa teoria é isso que justifica os juros. Você tá ali disposto a se preservar do seu prazer para esperar um pouco mais para aquele dinheiro seu ser empregado em alguma coisa e retornar com um benefício maior. Tu teve essa visão de ver que daqui a vou sacrificar aqui, mas
Não é todo mundo que alcança isso, né, velho? Não, mas E a gente culturalmente é empurrado. Porque se tu vê direitinho, hoje em dia se fala mais de empreendedorismo. sim. Bem mais, velho. Só que a gente não é tão novinho, mas também nós não somos tão velhos assim. Eu lembro muito, pô, da minha infância e adolescência, o pessoal, concurso, pô. Estabilidade, pô, tem que ter um concurso público, tá estável ali, né? Concurso já era há muito tempo. Hoje não se ganha dinheiro, mas concurso é estabilidade hoje. Estabilidade. Você quer ganhar dinheiro, seja empresário. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Quem aqui tem coragem de sacrificar Não é? o momentâneo? Além da coragem, a disciplina, né? Principalmente. Porque tem gente que não vai viver um fim de semana sem a farra dele e tal, ele não vai abrir mão disso e prefere estar trabalhando segunda a sexta pra poder no fim de semana ter garantido isso. E o empreendedor, ele vai estar sábado e domingo, velho, pintando parede, varrendo casa, ajeitando o negócio lá pra poder na segunda abrir de novo e tá tudo organizado. Eu sou casado. Sou casado há 3 anos. E a mulher, um domingo, o cliente, como restaurante, abre no domingo. Uhum. O pessoal disse, Adriano, eu tô precisando de uma ajuda. Eu paro pra atender. O que acontece num domingo, assim, de necessidade de se pedir uma ajuda do contador? Uma nota trava. No Hoje, domingo? no domingo, qualquer hora. A trava no posto lá, rodoviário, não. Não. Exemplo. Hoje é tudo online. O sistema de emissão de cupom fiscal é tudo online, onde você bota. E os códigos, eles mudam periodicamente. Ou o cliente foi e cadastrou um código errado. Um funcionário foi e mexeu num código. Aí o cliente precisou. O sistema, para emitir, precisa de um código. XML para bater Receita Federal, Estadual, sistema, emitir e gerar a nota. Se tiver alguma coisa errada, essa nota não emite. O sistema trava. Adriano, estou precisando do código disso aí. A gente tem que ajudar. No domingo. No domingo. Mas é porque tu também é empreendedor, né? Essa é a parte sacrificial que... Hoje eu sacrifico porque eu tenho força. Eu tenho que trabalhar hoje para amanhã estar descansado. É isso, tá cuidando do prazer futuro. E existe um ditado pra gente que é investidor. Dizem que quem faz o que ama, só faz 100% do que faz. O que ama, ele não ganha dinheiro. Como é? Quem faz o que ama, 100% 100% da não sua ganha atividade, dinheiro. ele não ganha dinheiro. Porque ele não trabalha para ganhar dinheiro. Ele trabalha porque ele ama. O que dá dinheiro é aquele que, poxa, eu sou obrigado a fazer, eu vou fazer e faz. Dizem, eu faço o que eu amo. Mas tem que ter um Eu meio tenho outras termo. coisas, eu tenho outras coisas, eu não trabalho só com isso. Eu tenho outras coisas e a gente vai. A gente vai fazer uma coisa porque ama, Mas tem que ter mas outra tem que coisa. ter alguma coisa que você... Ou aquela coisa que você ama tem que ter metade do caminho. Até aqui é amor, até aqui é meu dinheiro. Muita gente fala, né? Eu não... Eu sou muito... eu fiquei meio a meio agora com essa. Eu nunca tinha ouvido essa frase, não, mas realmente faz um sentido danado. Se você se entregar totalmente pelo amor, você vai deixar de ganhar dinheiro. Vai, deixa Você de tem que ganhar. ter o bom senso de dizer, não, até aqui é pelo amor, até aqui eu tenho que separar até onde eu posso amar isso aqui e até onde isso vai ser minha fonte de renda. Quer falar, Máscara? Rapaz, o assunto tá bom pra caramba, mas assim, tu já falou de pizza aí, Adriano já falou de... Rapaz, eu queria saber aí, Adriano, não há isso aí em cima da mesa, né? Tem que colocar só uma sacolinha aí. Você foi sagaz, meu amigo. Isso. Sério, eu já tô aqui, o cheirinho, só o cheiro aqui, é porque ninguém tá conseguindo sentir isso, que a gente não consegue transmitir até agora, né? Verdade. Depois que essa IA tá chegando aqui no mundo, Verdade, capaz Máscara. da gente... E eu me empolguei tanto na conversa, por quê? Porque eu comi o meu hambúrguer. Eu furei a fila. Os caras não quiseram comer. Eu disse, não, velho, eu não resisto não. Vou comer logo o meu. Que quem fortaleceu foi nosso amigo Roberto, né? Que é seu cliente, né? Sanduba secreto. Cadê? Bota aí, joga o vídeo do cara. Meu amigo. Roberto salvou, e não é a primeira vez que ele salva nele, já veio aqui e foi assim que ele veio aqui, logo depois ele falou, tem um cara pra tu falar, velho, que é um cara bom de conteúdo, que é, né, falando de tudo. E é um cara que venceu na vida, batalhador. A história dele é massa. É. Até hoje, né, ele não para, ele é incansável, velho. E da primeira vez que eu visitei eles, e
É complicado falar da minha profissão. Eu amo minha profissão, eu gosto, mas tem gente que vacila. Você conhece o Roberto? Conheço antes do Sanduba. Qual é o nível que você não ajudaria Roberto? Não tem como, não. Ele é um cara que você faz qualquer coisa. O jeito dele, quem ele é mesmo, não tem como você negar um favor ao E Alberto. tem gente muito menor do que hoje. E queriam cobrar um absurdo. Cara, a empresa iniciando, ali engatinhando, que eu sou do cara. Eu vou começar com você aqui de baixo. Quando você crescer, eu vou crescer do seu lado. Tu vê potencial, tu tem essa Ele visão. Não, tem tu vê assim, tu faz, pô, esse cara aí eu vou. vejo. Ele vai crescer. Também ninguém vai estar. A parte que o amor acaba, né? Que a gente tava falando agora. Também você não vai ver o cara que não tem potencial nenhum e vai dizer, não, vou fazer. E é dono. Você vê a sagacidade do empresário. Né? Que não é só eu vou abrir aquele negócio, abro, não vou lá. Não, ele tá dentro. Ele tá Até dentro. hoje ele não precisa, assim, entre aspas, precisa, né? Tanto que ele Todo mundo tá. precisa. Mas se ele que fosse outra mentalidade, ele não. Se passa ali, ele tá lá na frente. Se ele tá em São Lourenço, ele tá. Ele tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa, tá defumando. E é ele que faz, É. é ele que mostra a cara. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Mas o foco que ele tem é impressionante. Você vai na hamburgueria. Aí eu vou na hamburgueria de Adriano. Aí o cara, ah, eu tenho almoço. Aí tem cachorro quente. Aí tem coxinha, tem pastel, tem negócio. Pizza combina. Mas eu sempre digo, eu digo ao meu empresário, se você é bom no hambúrguer, não bota outra coisa não. Porque você perde o foco, acaba perdendo a qualidade. Entendi. Que é muita Mistura coisa. demais e acaba não sendo bom em tudo, né? Isso. Igual o contador. Eu tenho, pronto, eu tenho 90% das minhas empresas, meus clientes são restaurantes, padaria. Mas eu tenho autoescola, eu tenho clínica, mas é indicação de um cliente. Adriano, a pessoa está passando necessidade, o contador vacilou, vamos ajeitar, eu vou. Mas não vai ser 100%, eu digo logo, ó, eu não vou trabalhar 100% não. Eu posso organizar, posso dar uns toques depois eu indico um especialista na sua Entendi. área. Aí eu tenho muitos amigos contadores que são especialistas em todas as áreas. E eu não tenho medo de chegar e indicar. O sol nasceu para todos. Uhum. Mas tem contador que se me vê na rua, não passa do meu cliente não. Isso é a colheita, né? A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita é. Se você Vai colher. tá, não... Eu acho que uma das maiores indicações de que você não é um bom profissional é você ter insegurança. Por exemplo, não passa no meu cliente não. Porque se eu for um bom, mano, pode ir lá. Vá lá todo dia falar com ele. Eu tenho certeza que o meu negócio dele não vai. Entender? Eu quero que abra uma sala de podcast aqui do lado. E ele vai ter o espaço dele, eu o meu, e tá todo mundo. Quem gostar de mim fica comigo, quem gostar dele, quem fizer o melhor serviço vai ter o melhor, a maior clientela, né? Mas vê, eu sei que tu é especialista na área de alimentação e tal. Eu penso em duas possibilidades aqui de como você vê o trabalho do contador popularmente. A gente, pro cidadão, como disse Emílio Surita, o afegão médio, o cara que vai precisar do contador é o cara que quando vai declarar o cidadão médio ali é o que vai quando vai declarar o imposto de renda. Ele pensa em falar com o contador. O contador já fez muito isso, né? Essa parte de declaração de imposto de renda. Sim, sim. E quando tu falou que por tu todo mundo teria um MEI. E aí, todo mundo que quer ter um MEI é melhor ele por conta própria ou procurar um contador? E procurar um contador É sempre melhor. é sempre melhor. Porque quando a vida começa na abertura daquele CNPJ, como ele é criado. Se ele for criado com um detalhe errado,
Só problema lá na frente. E tu falando agora, eu pensei assim, pô, porque tu pode ter, tu como o contador, vamos dizer, eu vou abrir, eu posso ter uma conversa contigo e tu analisa não só os números, nem as obrigações, mas os aspectos futuros dessa minha empresa, os Sim. meus planos, né? Ó, eu quero abrir uma empresa assim, assim, mas eu penso em daqui, isso tudo tu vai levar em conta, ó, então é melhor tu vir por aqui, isso vai ser levado em consideração, né? É um projeto de crescimento. E isso é analisado pelo Ah, contador que vai querer, para poder colocar as especificações necessárias. aquele contador que quer Que você quer. pro resto da vida. Isso, tem esse detalhezinho bem importante. Tem um detalhezinho, porque queira ou não queira, o início do empresário, o cara vai dar um suporte muito grande, porque tudo ele vai perguntar. E eu gosto, todos os meus clientes eu digo, me pergunte, o que você vai pagar antes de pagar, me pergunte se é para pagar. E por qual conta você vai pagar. Por quê? Despesas de CNPJ tem que ser paga pela conta de CNPJ. Despesa de pessoa física tem que ser paga contra pessoa física. Beleza. Mas eu então posso tirar o dinheiro do CNPJ e passar para minha conta física. Não. Para Isso isso cai na malha fina, né? cai. Porque você está movimentando o CNPJ ali, mas, poxa, eu ganho 6.500, 6.300 no mês. Certo? Aí eu tenho despesa CNPJ R$ 500. Então eu tenho 5.800 CNPJ. Então eu posso pegar aqueles 5.800 e passar para minha conta pessoa física. Certo, mas para você fazer isso, você tem que declarar que ali é uma renda sua. É um detalhezinho, certo? Porque existe uma obrigação que nenhum, quando eu digo isso com toda certeza do mundo, nenhum contador passa para o seu cliente. Que todo CNPJ, o empresário é obrigado a fazer um prolabore. Existe uma lei, não é fiscalizado, mas existe uma lei. É obrigação. Porque o CNPJ, o empresário não trabalha para o CNPJ, Sim, então sim. ele tem que ter a renda dele. E o Prolabore tem que estar ali descrevendo qual é essa. A renda dele, para ele tirar do CNPJ, jogar no CPF e fazer seus pagamentos. Estando acobertado Pela lei. pela lei. A gente fala a famosa blindagem de CPF. O Prolabore, no fim das contas, é uma Também. blindagem. Tem mais. Tem mais mecanismo. Tem muito mais mecanismos. Caraca. Muito. E declaração? Boa, essa do que todo mundo tem que ter um MEI e que vá lá e procura um contador para fazer isso. Que vai facilitar a sua vida, principalmente com um plano de, né, médio e longo prazo. Não tenha medo de pagar um contador bom, não. Não tenho Ele não, vai economizar muito dinheiro no futuro. E com a declaração de imposto de renda, eu posso declarar minha sozinho. Pode. Vou quebrar a cabeça bonito. Vai cair numa malha fina bonitinho, é o que a Receita Federal ama. É a malha fina. É o seu CPF tendo bloco. Conta bloqueada, tudo. Ei, procura um contador pra. Poxa, eu lembrei uma situação hoje. Agora, né? Você falou. Eu recebi uma indicação de uma conhecida minha, que ela falou, Adriano, vai ligar uma amiga minha para fazer a declaração de imposto de renda. Né? Tu ajuda elas. Ajudar? Não, eu disse que você ia fazer um precinho. Beleza, ajuda. Aí ela ligou, peguei o contato, tal, Jennifer me deu, tal. Aí eu gostaria de saber quanto é que tu cobra para fazer a declaração de imposto de renda. Isso dia 27. Eita caramba. Faltando 3 dias. Só vou fazer porque foi indicação dela, porque eu não tenho mais vaga não. Mas normalmente eu cobro 250 para uma declaração simples, mas para você eu vou fazer 150. Né? Aí o que é que você precisa? Eu preciso da CEGOV, que você autorize, para a gente já pegar uma pré-preenchida e plano de saúde, renda, se você tem salário, carro, imóveis, beleza, vou mandar toda a documentação. Mandei a lista da documentação. 2 horas depois ela me liga. Adriano, eu tô com a dúvida na declaração. Aí eu disse, certo. E
Aí disse, tu pode me ajudar? Posso, R$ 600. Pra fazer uma coisa, a aula é outra. Certo, muito certo. A Tem pessoa gente- se utilizou das tuas informações para adiantar. Eita, ela pegou a relaçãozinha que eu mandei pra ela mandar essa aí. Eita, eu preciso dessa, eu vou fazer a minha. É fogo. Entendeu? Aham. Onde vai Astúcia. a vontade de vantagem. É. É a Vontade vontade de de vantagem. vantagem. É. Meu amigo, muita gente Um só jeitinho quer. brasileiro, né? Essa É, malandragem. é R$ 600. Tá bom, desculpa. Tá desculpada. Até hoje. Espero Sim. que ela tenha conseguido lá. Espero que tenha conseguido. Mas assim, dessa forma aí, né? A forma. Qual é o maior erro, assim, da galera que vai por conta própria tentar fazer a declaração? Tem algum erro, assim, que geralmente a turma falha nisso aqui? Tem que é erro de contabilidade. Como assim? Eu já peguei a maioria dos meus clientes. É, quando a contabilidade é bem feita, né, existe uma declaração anual chamada DEFIS. DEFIS e a departamento pessoal, certo? Que o departamento pessoal ele tem que informar quanto a empresa pagou de salário para aquele funcionário, certo? É tudo uma junção, eu digo que é uma teia de aranha, que É. tudo está interligado. A empresa informou que Adriano ganhou R$ 10.000. A empresa informou a Receita Federal que Adriano, quando a empresa ele não informa, quando eu vou lá fazer a minha declaração, tá lá zerado. Então, para a Receita Federal eu não tenho renda. Aí eu vou botar manual. Aí quando eu boto manual, pode vir ou não a malha fina. Peraí, tu tá dizendo que ganhou R$ 10.000 Mas desse tua empresa CNPJ. não mandou. Ah, a empresa não mandou não. Aí o contador, que eu já peguei, aí eu ligo pro contador e disse, bicho, olha. Não, mas eu não sou obrigado, não. Se você é obrigado, como é que a Receita Federal vai entender? Que aí o cara lá leigo que não tem condições de pagar, é um salário mínimo, aumenta 1.800, não vai querer pagar 150 conto para um contador fazer a declaração de imposto. Ele tá fazendo lá. E a informação não tá lá. Ele tá zerado. Ou às vezes ele nem vê, achando que É. tá. Aí muitas pessoas, uma coisa que eu sempre digo aos meus clientes, guardem todas as notas de remédio que vocês compram. Hospital, se você for, guarde todas as notas que é abatido. Nota de remédio e hospital. Dependendo do remédio, ele é abatido. Quando você faz, eu vou na farmácia, mas quando a menina pede lá para escolher, ela manda o CPF. Não, o CPF que tem que estar na nota. O seu CPF que você deu foi para o cadastro do Anvisa. Para ele informar para os planos de saúde qual a doença que você tem para Ah, você ser bloqueado no seu plano de saúde. Meu amigo, se você for por dentro, é tudo pra ferrar a gente, bicho. meu amigo, não tem para onde correr, Ô, não. Adriano, tu falou isso aí agora, me deu uma curiosidade, viu? CPF. Aí o cara, a mulher, CPF na nota, senhor? Eu nunca entendi, bicho, esse negócio de CPF na nota. Esse governo quer me fiscal. Eu só penso logo que o governo quer saber o que é que eu tô comprando. É? É. Antigamente saiu o Máscara. O Máscara vai saber. O Máscara sabe de tudo. O Máscara sabe o que eu tô falando. Saiu uma lei antigamente que as empresas eram obrigadas a emitir com CPF a partir. Tinha estado com R$ 500, tinha estado com R$ 1.000. Ele era obrigado. Imagine qual é o país que obriga o empresário a fazer uma coisa. Mas o Estado obrigou. Até que foi muita briga e derrubaram. Iniciou logo um valor de 1.000 conto. Era negócio pra doido. Era cliente chegando num cara e dizendo assim, ei, bicho, ó, eu não quero emitir não. Quero meu CPF. Por quê? Por quê? Se você prestar atenção, o que é que o Estado, o Estado ele quer? Você declara uma renda, né? Hoje o cartão de crédito ele tá afunilando, né? Bem, mas se você bota tudo no seu CPF,
É tudo digital. Tá tudo. Aí você ganha R$ 1.000, você gasta com a feira 1.500. Acho que negócio é esse. De uma vezes 500, eu quero saber. Quer imposto. Mais imposto, né? Proporcionalmente, quem paga mais imposto é o pobre ou o rico? O pobre. Eu sabia, eu só queria ouvir de um contador. Eu sou contador, eu sou Eu queria só investidor. ouvir de um contador, bicho, mas eu sabia Pobre. disso. Pobre. Por dois motivos, por ser pobre e por análise lógica. Não, é porque é o seguinte, o pobre só pensa nele. Mas é sobrevivência. Não, Vai pensar em quem não. mais? Vamos raciocinar. Vamos. Eu chego, eu tenho um amigo que se candidatou. Ô, Cabeça Adriano, vota em mim que eu te dou isso. Né? Porra, ele vai me dar. Em um momento, eu vou votar nele. Em um momento eu ia dizer, na rua, meu vizinho que tem mais necessidade do que eu. E fulano ali que tá passando fome. Em nenhum momento eu pensei. Pensei? Não, é interesse próprio só. É interesse próprio. Geralmente é isso que a gente escuta da galera. Eu vou votar nele, eu vou ganhar o quê? E o que é que tu vai fazer para a população? O que é que tu vai... Qual a lei que tu vai botar? Qualquer coisa que tu vai fazer. Acho que moralmente falando, nada justifica isso, moralmente falando. Mas você é empurrado, talvez por uma estrutura, né, social já de anos, a tentar meio que pensar desse jeito. Nada justifica. Eu tô dando um exemplo, eu tô dando eu tô explicando talvez o que levaria a pessoa a agir dessa forma, cada um por si. Moralmente, é certo ou errado? Pra mim é errado. Você tem que, pô, vai ter. Qual é o benefício geral? O seu papel não é diretamente me ajudar, é ajudar a mim e a todo mundo dentro de um contexto ali, né? De um espaço geográfico, sei lá. Esse seria o intuito de eu votar em algum candidato. Mas tudo que você vai vivendo e levando, e principalmente quando é uma oportunidade de ganhar, entre aspas, do público, do Estado, você quer se beneficiar do Estado, porque ele se te ferra o tempo todo. Eu conversei aqui com um menino que trabalhava na companhia elétrica, e eu dizendo, mano, a revolta do cara é totalmente entendível. Eu não tô dizendo que é certo. Se tem que pagar, irmão. Acabou. Sim. É o que tem ali, pronto, e tem medidas que vão te implicar ali, e é melhor tu pagar. Se não quer pagar, se não pagar, você que É isso. não pagar. O corte de energia, no caso da energia. Agora, justifica, bicho, ser tão eficiente para cobrar e ineficiente para dar de volta ou para... É isso que deixa... Eu não tô dizendo que é certo, mas a indignação e muitas vezes a tomada de decisão errada do povo é meio por isso, bicho, porque o cara é empurrado. Isso você tem que ter uma mente muito forte para moralmente agir certo mesmo numa situação dessa. Você acha, você tem um pensamento certíssimo. Imagine se todo mundo pensasse dessa forma. O mundo seria outro. O rico, o que é que ele vai pensar? Poxa, eu vou pagar menos imposto porque eu vou gerar mais receita. Vou gerar mais renda. Vou pagar menos porque eu tô gerando mais renda. É um pensamento que eu entendo válido. Não é válido? Eu tô gerando um monte de empregos e a gente vê o dono da van. Sim. Entendeu? Se ele não paga imposto, ele gera mais trabalho. Você facilita. E o Estado deveria facilitar a vida de quem empreende, né? Paraíba tem a vantagem. Quando você vai abrir uma empresa lá, você tem um benefício fiscal por tanto período. Goiás, eu tenho um cliente lá em Goiás, que você abre uma empresa, uma parte do faturamento de compra é isento. Você começa a pagar imposto dos produtos que você compra para imobilizado e depois você começa a pagar o imposto das vendas depois, num determinado período. Europa, o que você investiu, você é descontado de imposto. Tudo Portugal, isso para facilitar a vida tudo do pra empreendedor. Né? Pernambuco tem que evoluir um pouco mais em relação a dar um benefício para o empresário. Muitos estados, Brasil. Imagine se todo o território nacional pensasse, não, você vai abrir empresa, a gente vai isentar teu imposto, agora você vai ter que contratar tantas pessoas. É um incentivo, né, velho? Incentivo? Mas é difícil.
Porque se cortar no bolso, Eles não querem deixar de estar tendo lá os privilégios, as deixa. vantagens. Eu digo a gente porque eu trabalho com a parte de investimentos, a gente sabe de todo jeito para o rico pagar menos imposto. Hold, cria hold, mete empresas na hold para pagar menos imposto de casa. A Ruda é uma de empresa carro. que cuida de outras, né? Mas às vezes é do mesmo dono. Não, a holding é uma empresa criada para todo imobilizado que está lá ser imposto reduzido. Exemplo, eu crio uma holding. Quando tem um ecossistema, a empresa que tem Pronto. vários. Eu crio uma holding. Aí na holding, eu sou o proprietário, mas eu tenho uma filha. Aí dentro dessa holding eu boto todas as minhas casas, meus carros, meus móveis, meus terrenos. Pronto. Eu não vou pagar mais a transferência de que eu vou pro cartório para pagar para passar tudo pro nome da minha filha. Ela já faz parte da sociedade. Quando o filho dela nascer, bota o filho dela na sociedade. E tudo ali fica só daqueles sócios. O rico, no fim das contas, ele vai ter até as ferramentas, né? Tem um grupo de advogados, Paga. gente para. O Brasil tem advogado tributarista, um cara especializado em. Eu tenho alguns parceiros em advogados tributaristas que vai salvar a vida de muita gente. Entende isso, bicho? Você tem um advogado, se sua empresa tem que gastar para ter um advogado para resolver essa parte, do tanto que é complicado esse negócio. Tu poderia dar um resumo assim de, por exemplo, um produto em suas linhas de cobrança de imposto, por exemplo, da fábrica? Tem como fazer um exemplo assim pra gente só ter um passeiozinho por o caminho do. Porque o mesmo produto é taxado em várias situações, né? A gente vai, exemplo. Vamos pegar o nosso hambúrguer. Uhum. Né? A gente pega um pão. Um pão, ele é fabricado. Ele já tem o imposto da fabricação PIS/COFINS. IPI, né? Ele já tem o imposto lá da fabricação, que o empresário lá para produzir aquele pão, ele paga o imposto, certo? Eu vou lá e compro aquele pão para revender. O pão é fabricado em São Paulo, eu sou daqui de Recife. Então, quando ele manda o pão para mim, eu já tenho um imposto de fronteiras, que é a diferença da alíquota de lá para ele chegar aqui. Ele compra, ele fabrica, tem imposto lá. IPI, PIS, COFINS, todo o processo. Da fabricação, né? Da fabricação. Aí, esse imposto, ele vai ter que repassar para mim. Não repassa? Sim. Mas, além desse repasse, eu tenho a diferencial de fronteira. Exemplo, lá é 10, lá é 17 e aqui é 21. Eu já tenho 4. 4% de imposto aqui. Já chegou 4% mais caro. Fora. Aí eu vou vender para o Roberto. Aquele imposto, repassei. Não repassei? Chegou em Roberto, aquele imposto, exemplo, 10 mais 4, 14%, mais meu lucro chegou em 25% mais caro. Aí ali, onde ele vai pagar no Simples Nacional dele, que ele é simples, ele vai pagar sobre a venda, sobre o faturamento dele. PIS, COFINS, CSL, INSS, ICMS. Meu irmão. O cara pagou lá e ele tá pagando aqui. E se eu gerar a nota também aqui, eu vou ter que pagar essa guia também. Irmão. Olha quanto. Se passar por 10 atravessadores, esses 10 gerar a nota, esse 10 gerar o lucro, quantos impostos ele está pegando? A população tem que ter essa noção. Um quilo de açúcar no supermercado é 90 centavos, o preço de lá. Compra 4 contos. É só de imposto. É o que a gente começou falando, né? 5 meses de trabalho. 5 É aí meses, onde você vê. Ah, mas eu recebi meu salário todo mês, né? Mas é esse entendimento que você tem que ter. O seu salário foi para sua conta, mas tudo que você está consumindo ali e pagando é esses impostos, essas taxas, isso tudo escondido aí, né? Fora o funcionário, né? Fora as outras despesas que aquele Roberto tem para manter ali. Difícil, bicho. Por isso que você é empreendedor
No Brasil Aí é... ainda tem um profissional que não trata esse imposto para reduzir. Porque o pão, ele é derivado do trigo. Eu não queria complicar a situação, porque já tava muito. Mas antes de fabricar o pão, ele comprou o trigo que tem imposto É também. isento. É isento? A gente chama de substituto. Ah, tu falou no começo. O Né? substituto. Ele paga aqui, o resto não paga mais na cadeia. Mas tem contador que ele vai gerar. E o governo recebe esse dinheiro? Lógico. E aí é onde entra aquele teu trabalho de recuperar até 5 anos. Tributária. Ah, Adriano, eu não consigo recuperar se ele não vendeu. Você consegue, ele não tem a nota de compra? Consegue recuperar. Então aí, fica a dica aí, vamos ver. Entendeu? Aí tem muita gente. Adriano, eu tô gerando o imposto dele cheio porque ele não tem nota de venda, certo? Mas ele tem nota de compra. Então você pode se basear na nota de compra e fazer a recuperação. Nesse contexto aí, tem 2 casos que eu vi, acompanhei e fiquei curioso na época, fui procurar ver faz tempo, e quando eu sabia que eu ia conversar contigo, eu relembrei, né? Que eu não entendi porquê, mas é muito doido. A gente tava falando de que você tem um empresário de um porte mais elevado aí, financeiramente, um negócio mais estável, ele tem como pagar advogado para, né, tributar, a partir de tributo ser mais suavizada para ele, vamos dizer assim. Aí teve 2 casos que eu lembro bem que foram bem icônicos para mim, eu acho que para muita gente que tá assistindo, que foi o sorvete da McDonald's, que deixou de ser sorvete sendo a mesma coisa e passou a ser um não sei o que lácteo, que era uma bebida láctea, não era uma creme, alguma coisa assim, não, tirou a nomenclatura, porque a substância é a mesma. É a mesma. A McDonald's fez isso, patrocina nós aí, Mac, a gente não vai deixar de comer Sanduba secreto, não, mas a gente come também o Mac. E o sonho de valsa, né, que deixou de ser chocolate porque mudou a embalagem, o produto era o mesmo, só mudou. Isso é o quê? Uma estratégia mesmo de... Estratégia. Eu vi que, se não me engano, foi o sorvete que baixou meio que de 30 e poucos % para 11% só com essa estratégia de mudar o nome. Tem várias estratégias que a gente faz. Aí Isso quem faz é o quê? Essas estratégias? É um é grupo um assessor. É ou um contador especialista naquela formação, ou a empresa já você está... Sacada que eu acho que não é todo mundo que o cara olha aquilo e faz... Irmão, tem aqui uma brecha. Tem. Como exemplo, o combo. Se você prestar atenção. Exatamente, entrar nesse mérito agora. Do É a combo. questão. Se você for lá na Mac e você vai comprar um hambúrguer, o valor é muito mais abaixo do que o refrigerante, pô. Não, o refrigerante sai quase... Tem uns que dá de graça lá. Não. Tá aí, incluso. fala aí, James. Fala aí, James. Veja o cupom, porque tem a sacada do combo. 90% do valor da nota é refrigerante, porque ele é substituto. Ele é monofásico e substituto. Ele tem 3 impostos a menos. O refrigerante. Aí eles botam o preço lá em cima do refrigerante e o sanduíche, que é 100% tributado, ele bota menor para o imposto ser menor. Sai a R$10. É por isso que eu digo ao cliente, olha, invista num sistema bom, que você vai ter um imposto. Tudo é estudo. Esse sistema que tu fala é o quê? É o sistema de gestão. Que ele cadastra um produto para poder vender. Existem várias plataformas e você escolhe uma que... Tu tem a tua própria ou tu tem... Eu faço as indicações. Indicações, né? Vai depender muito do perfil do cliente. Sim. Se ele está iniciando, ele vai começar com barato e a gente vai se moldar ele. No momento que ele deixa de ser amador, ele passa Esse sistema faz o quê? Você cadastra o produto que você trabalha e ele gera Ele gera o cupom, onde gera o imposto. Pra você ter esse detalhado, né? Exemplo, eu vou trabalhar com combo. Aí não é todo sistema que se adapta a um combo para fazer essa jogada. Botar o refrigerante, para ele vai mandar para o estado que aquele combo sandu, é o combo São Lourenço. Ou não tem um Camaragibe. Roberto, Ele disse que tava... combo São Camaragibe. Ele disse que estava elaborando, ele falou aqui. Aí nesse combo, ele vai dizer que tem 3 itens: batata frita, Coca-Cola e hambúrguer. Nesse cadastro, ele tem que ter descrição e o código fiscal. E o valor de cada produto para que o Estado reconheça imposto que eu vou gerar.
Aí ele vai botar, poxa, Coca-Cola. O combo é R$ 10. Coca-Cola eu vou botar R$ 9. Porque o imposto é menor. Aí batata frita e o Entendi hambúrguer agora. é 50 centavos e 50 centavos. Pra gerar um imposto menor pra. Ah, entendi agora, bicho. Entendeu a lógica? Entendi Entendeu a lógica? agora. E é brecha da lei. Essas do chocolate que o sonho de valsa que virou É. e do sorvete. Aí foi a mudança. A mudança da apresentação do produto. Isso é uma sacada muito mais. Porra, muito foda. O cara tava lá na. É. Ele olhou, É, né, velho? peraí, Tinha que ser alguém peraí, como tem. tu, assim, de dentro de vários Negócio. processos do ramo alimentício. Isso. E vendo, e vendo, e vendo, e vendo. Pô, porque, como tu tem a curiosidade lá na Paraíba, né? Dos 12 anos trabalhando na distribuidora e vendo preço de produto, onde é que fica o lucro, É. pra poder chegar numa conclusão dessa, velho. Foi um Aí- artifício do caramba. E é muito tempo de estudo, vendo e lendo. E brecha. Principalmente brecha. Adriano, meu irmão, a gente tem assunto pra 5 dias aqui de conversa, velho. E se chamar os clientes aí. Eu preciso que perto tu aqui, faça, eu preciso que tu faça essa ponte aí de trazer alguns clientes pra gente falar sobre as dificuldades, as situações que tem dentro de cada segmento e tal. Vai ser bom, eu posso contar contigo pra outro. Com certeza. Porque, meu irmão, eu tô aqui, eu tô preocupado com a hora, né? Todo mundo tem que acordar já já, mas caramba, velho, eu achava que ia ser um assunto, mas vê como superficial. a contabilidade faz parte da gente em tudo, velho. É, a contabilidade é a vida financeira de tudo. Tudo, 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 tudo. Aí pergunta, você sabe da contabilidade do seu estado? Tem quem é o contador do estado? É o próprio estado. É o próprio estado, né? Ele não vai pagar imposto pra ele mesmo. Mas tem mas tem aquela questão de mandar a arrecadação do imposto para Tem. a União e depois volta dividido para os estados que tem menos. Empresa do Simples, a nossa obrigação é gerar a guia. Empresa do Simples Nacional. O MEI e o Simples Nacional é uma guia que é separada a cada imposto. A Receita a Federação, ele recebe o valor todinho na sua mão e destina para cada instituição o seu valor ali gerado por nós. Entendeu? Isso MEI e Simples. Já o presumido e real, a gente vai em cada plataforma e vai gerar seu imposto. O que é imposto de renda, o que é CSL, o que é do município, tudo lá. Qual é o produto? Não sei se tu consegue, mas eu acho que sim. Produto que tem uma incidência maior de imposto no Brasil hoje. Eu vi algo relacionado a perfume. Não. Mais de 60% do valor do perfume era imposto. É comida. Cigarro, né? Cigarro é relativo. Bebidas. Cigarro, bebidas. Que é 27,5%. Tem uns produtos que tem. Eu não sei se era imposto da morte que falava que era produto que causava mais problema, né? Cigarro, bebida. Cigarro, bebida, mas bebida é tão pouco. Cigarro causa mais. Não, cigarro é o mal do mundo. Uhum. E ainda bem que tá diminuindo assim, acho que me perdoe quem fuma. Eu acho que não esteja diminuindo. Tá passando mais normal na nossa mente, na nossa vista. Por isso que a gente acha que diminuiu. Né? Não sei, eu acho que diminuiu. Cigarro. Eu acho. Irmão, a gente. A quantidade de cigarro que estão produzindo mais e mais e mais e mais. É porque tem gente fumando mais. A mesma pessoa fuma muito. Mas não tem muita gente fumando. Porque, eu lembro quando eu era criança, eu ainda peguei, velho. Eu lembro. Tinha um chocolatezinho que era um cigarrinho, velho. Cigarrinho. A gente era molequinho. Tem umas florzinhas de pampulha, eu lembro que a gente ia tirar pra botar aquele bico verde na boca pra dizer que tava fumando. Você assistia a novela, tava. Hoje você vê a galera fumando perto, você já meio que, peraí, puta, que negócio lindo. Eu mesmo, eu sou insuportável. Se alguém chegar, eu tiver aqui no lugar, o cara chegar fumando, irmão. É falta de educação. Respeite aqui, irmão, vai ali. E até muita gente já, hoje, quando vai fumar, se afasta, se constrange um pouco, e já solta o cigarro.
Eu acho que hoje em dia tá. Tem uns que fumam e joga na sua cara. Tá parecendo já jogando pro santo. É. Pô, Adriano, eu vou te chamar e espero que tu venha mais vezes. Pô, a gente precisa de estar sempre trazendo informação pro público. Por exemplo, sempre tem alguma coisa na mídia que a gente precisa estar trazendo, né? Sim, sim. Falando de reforma tributária, todo tipo de assunto que a gente consegue simplificar pro público, velho. O que você quiser, A me gente tá chamar, alinhando. a gente vai, a gente esclarece, Pronto. porque o que falta para a população é o conhecimento, né? Conhecer as verdades e a verdade vos libertará. Isso. Quando você der o primeiro passo, por isso que eu acho, todo mundo tem que empreender. Todo mundo tem que sair da sua zona de conforto de receber o seu auxílio é válido, receba. A gente paga imposto para isso, mas não viva disso. Não sobreviva disso. E tu foi além, eu tava pensando que tu foi até além. Tu falou de quem recebe um auxílio, mas até o cara que trabalha, a menina que trabalha, dá, velho. Tenta fazer alguma coisa que dê pra tu conciliar, aumentar a tua renda, não depender, né, só do teu salário ali. Faz alguma coisa por fora, sei lá. Eu uso esse exemplo de vez em quando. A minha filha, ela, quando estudava no integral no colégio, né, era o dia todo lá, ela levava paçoca pra vender. Porque na hora da escola não tinha cantina e o que é que vendia? A paçoquinha dela. Eu fazia, mano, que coisa boa. Quando ela me disse a primeira vez, que coisa boa, uma visão, uma sacada. Vou ficar o dia todo aqui, né? Vamos ganhar um dinheiro. Não vai diminuir em nada, vai te aumentar a tua renda, vai te dar um prazer maior, né? Sei lá, não ficar fechado. Eu valorizo demais. É por isso que, espontaneamente, o segmento que a gente mais conversa aqui é de empreendedor. É o pessoal que tem uma história para contar de negócio. Isso. Queria deixar só uma mensagem final aí pra galera. Uma mensagem final de não uma puxada de orelha, mas de que se desperte para tentar para os serviços que um contador pode, como isso pode facilitar a sua vida. Eu gosto de dizer para os meus empresários, eu não tenho cliente, né? Eu tenho parceiros, né? Robertão é um deles, Odaí e tudo, que não tenham medo de investir num profissional bom, certo? Porque como você não quer um médico ruim, você não vai querer um contador ruim na sua empresa. E não paguem nada sem saber o que estão pagando. Não é só o Simples Nacional, você tem que saber por que aquele Simples Nacional está dando aquele valor. Você tem que saber o produto que você vende, você tem que conhecer a sua empresa. Sua empresa não é só o seu dinheiro, o seu funcionário, não. Sua empresa é os seus impostos, é o que você sustenta toda a sociedade, os seus impostos. Você tem que saber o que está pagando. Fica a dica. Se não sabe, procura quem saiba, não precisa contratar, só faz a pergunta, um bom profissional ele vai te responder sem pensar em captar a tua empresa. Muito bom. Para encerrar, eu vou fazer a última pergunta e eu prometo que é a última. Tu já chegou em algum lugar para atender um cliente e ele olhou assim e fez: oxe, contratei um contador e veio o Vampeta? Poxa. Já chegou, velho? Não. Eu tô aqui conversando contigo e, porra, parece demais com Vampeta, meu irmão. Tem outro que era do São Paulo. Marcelinho Carioca. Também, Marcelinho Carioca. Mas eu já cheguei no cliente e a senhora, uma senhora disse: você não é contador, não. Isso é muito novo. Já. Você não tem experiência. Eu disse: se você soubesse o que você tá pagando. Hoje é minha cliente. O que ela paga. Adriano, eu posso pagar isso? Isso é vírus, isso é golpe. É o que eu faço. Pô, que bom, velho. Até a próxima, Adriano. Eu espero que breve a gente se encontre aqui de novo, viu? Com certeza, meu amigo. Valeu. Fruta, vai.